Lembre-se que o Banco Central ele tem monopólio das operações de câmbio, mas ele autoriza instituições a operar no mercado de câmbio. Então, para você operar no mercado de câmbio, você tem que ter autorização do Banco Central. Essas operações são registradas no SISBACEN, que é o sistema do Banco Central para registrar não somente operações de câmbio, mas outros tipos de operações. Então você tem que ganhar uma autorização do Banco Central. Caso você faça operações de câmbio que não são com instituições que não são autorizadas pelo Banco Central, esta operação é ilegal. Então vamos ver instituições que estão autorizadas a operar. Os bancos em geral e Caixa Econômica Federal, cuidado! Caixa Federal, isso aqui é desde 2008. Antes da Caixa, isso é pegadinha de prova certo. Antes de 2008, a Caixa estava proibida de operar no mercado de câmbio, certo? O Estatuto das Caixas Econômicas, lá, etc e tal, proibia a Caixa de operar no câmbio. Então, a partir de 2008, a Caixa pode operar no câmbio sem restrições. Você precisa saber todas as operações que cada instituição pode fazer no câmbio, não. Isso já é demais para uma prova para conhecimentos bancários, ok? Então você tem que saber que bancos, exceto desenvolvimento e Caixa Federal, não tem restrição, pode fazer tudo quanto é coisa do câmbio, certo? Os bancos de desenvolvimento, quase tudo, podem operar no mercado de câmbio com algumas restriçõezinhas, porque banco de desenvolvimento ele é mais local, lembre-se que ele é estadual, desenvolvimento do seu estado, aquela coisa toda. Por isso que ele é um pouquinho menor as operações do que Caixa e bancos, em geral. Que mais que pode operar? Financeiras, corretoras e distribuidoras. Algumas operações, compra e venda de moeda estrangeira em espécie, cheques de viagem, os traveler checks, ou seja, que isso aqui já está meio velho, né? Isso aqui os livros utilizam-se muito dos traveler checks. É um cheque de viagem que você troca, é uma espécie de cheque que você troca lá por moeda estrangeira lá no exterior, mas eles estão cada vez mais sendo substituídos pelos aqueles cartões pré-pagos com bandeira, por exemplo, Visa e Mastercard, que você compra já, carrega ele aqui no Brasil e vai gastando no exterior lá, porque ele passa lá, porque ele tem bandeira Visa e Master, é internacional. Operações no mercado interbancário, arbitragens no país. O que é arbitragens? É transações com somente moeda estrangeira, não envolve moeda nacional. Arbitragens no país, por meio de banco autorizados a operar no mercado de câmbio, arbitragem no interior, são algumas operações, então, que financeiras, corretoras e distribuidoras podem operar no câmbio. Lembre-se, corretoras e distribuidoras também operam no câmbio. Além do mercado de capitais, elas operam no mercado de câmbio também. E é claro que não poderia faltar quem? Agências de turismo, ora as bolas. Você está precisando de dólares, aqueles de varejinha, aquelas pouquinhas coisas, você precisa ter uma instituição financeira, não. Agências de turismo também pode fazer essa operação para você. É claro que agências de turismo não vai fazer operações complexas, comércio exterior, arbitragem, nada disso, né? Coisas poucas. Compra ou venda de moeda estrangeira em espécie, né? Pequenos valores. Cheques de viagem relativos a viagens internacionais. Basicamente é isso, para suprir as necessidades de seus clientes. Não é ficar fazendo negócios com câmbio, esse tipo de coisa. Porque o negócio de agência de turismo é justamente promover o turismo. Câmbio é uma consequência que ela necessita para seus clientes. E meios de hospedagem de turismo. Claro, por que não? Exclusivamente compra. Ou seja, ela tem que comprar dólar para simplesmente suprir os seus clientes que estão precisando. Residentes ou domiciliados no exterior de moeda estrangeira e espécie, cheques de viagens relativos a turismo no país. E, finalmente, os Correios. Os Correios, se cair na sua prova, está habilitado a operar no câmbio? Sim, porque ele faz transações com comércio exterior. Ele tem alguns produtos que é para estimular a exportação, esse tipo de coisa. Então, ele precisa ter algumas operações de câmbio para suprir suas necessidades. E a Caixa, como eu falei, atua sem restrições no mercado de câmbio desde 2008.
Cuidado, aqui também temos mercado e secundário de câmbio. Então, temos mercado primário. Qualquer mercado que nós vimos até agora tem mercado primário e secundário. Mercado primário e vamos revisar. Mercado primário e secundário no mercado financeiro. É aquela coisa de títulos novos e títulos velhos. Mercado de capitais, títulos novos e títulos velhos. E mercado de câmbio? Câmbio, dinheiro novo, dinheiro velho? Nada a ver, então mudou tudo, tá? Mercado primário e mercado secundário. Lembre-se da palavra divisas. Mercado primário de câmbio é quando temos entrada e saída de divisas do país. Então o foco é entrada e saída de divisas, ou seja, moeda estrangeira do país. Isso é mercado primário. E uma operação interbancária, por exemplo, dentro do país de câmbio, isso é mercado secundário. Então, qual é o conceito de mercado primário e secundário de câmbio? É se a circulação desse dinheiro é fora do país ou dentro do país. Essa que é a definição de mercado primário e secundário. Então, mercado primário implica na entrada ou saída de moeda estrangeira, divisas do país. Isso é primário. Secundário não implica entrada ou saída de moeda estrangeira, divisas do país. Como, por exemplo, operações entre bancos nacionais denominadas interbancárias. Uma operação entre bancos, saiu dinheiro para fora do país? Não. Então, isso é mercado secundário. Então, outro conceito importante para a sua prova que você vai levar é contratos de câmbio. O que é o contrato de câmbio? Pô, toda vez que você vai fazer uma operação de câmbio, você tem que formalizar essa operação, sim ou não, sim, ou vai ficar só verbalmente. Ah, fulano, me vê tantos dólares aí, isso aí é só nos doleiros lá que você consegue comprar assim, então é ilegal. Você quer fazer uma operação formal de compra e venda de dólar, é através de um contrato de câmbio. Esse contrato será registrado, essa operação lá no Sisbacen, que eu falei que registra todas as operações legais de câmbio, são registradas no sistema do Banco Central. Justamente para ele monitorar o mercado de câmbio. Ele não fiscaliza, ele não controla todo esse mercado? Sim. Então, por isso, qual seria o olho do Banco Central, então, no mercado de câmbio? Justamente o Sisbacen, né? É o sistema dele. Contrato de câmbio. Formalização, essa que é a palavra-chave, formalização, na qual um vendedor se compromete a entregar determinada quantidade de moeda estrangeira, sob certas condições, taxa, prazo, forma de entrega, a um comprador, recebendo em contrapartida o equivalente moeda nacional. Ou seja, vamos formalizar essa operação de câmbio. E essa formalização envolve taxas, prazos, condições de pagamento. Entretanto, temos que ver também o grau de relevância desse registro. Por exemplo, e as merrequinhas? E todas aquelas operações, aquelas picuinhazinhas que você faz essas transações. Você precisa fazer um contratão de câmbio, como se fosse uma operação de comércio exterior? Claro que não. Elas precisam ser registradas, mas precisam ser registradas de forma simplificada, ou seja, um boleto de câmbio, ok? Então, nas operações cambiais mais simples, até 3 mil dólares, não é obrigado o contrato de câmbio. Nesses casos, admite-se o contrato de câmbio simplificado, também conhecido como boleto de câmbio. Mas é uma operação legal, sim ou não? Sim. Então, ela deve ser registrada no sistema do Banco Central, Sisbacen. E temos aqui uma coisa importante para a sua prova. Papel do Banco Central no mercado de câmbio. Nossa, isso aqui é muito importante para a sua prova. Então, preste atenção para fazer os exercícios, para fazer a sua prova. Você vai gabaritar com certeza. Vamos lá. Papel do Bacen no mercado de câmbio. Lembra-se que, por lei, compete ao Bacen o monopólio sobre toda a moeda estrangeira transacionada no mercado de câmbio. Só que, pô, imagine... Toda vez que for fazer uma transação de mercado de câmbio é por intermédio do Bacen, não. Então, na prática, o Bacen autoriza bancos e outras instituições a operar no mercado. Além disso, regula e fiscaliza o mercado de câmbio. Então, mercado de câmbio é regulado e fiscalizado pelo Bacen. O Bacen regula tanto o mercado financeiro como o mercado
o mercado financeiro como o mercado de câmbio. Bacen regula e fiscaliza tanto o mercado financeiro como o mercado de câmbio, ok? Mercado de capitais, CVM, não mistura, mercado de capitais, ações, toda aquela loucura, CVM, tá? Executa a política cambial definida pelo Conselho Monetário Nacional. Então, quais são as políticas cambiais que podem existir? Câmbio fixo, câmbio flutuante, câmbio de bandas, existem várias, basicamente essas três, tá? Câmbio fixo é uma política cambial definida pelo Conselho Monetário Nacional, só que a nossa não é câmbio fixo. Como funciona câmbio fixo? Simplesmente determina-se o preço, como é na China. Determina-se o preço do dólar. Ó, o dólar é R$2, está acabado. Não tem lei de oferta e demanda, o preço não oscila, é R$2. Esse é o câmbio fixo. Essa que é a política adotada pelo Conselho Monetário Nacional hoje? Não, não é. A nossa política de câmbio é o câmbio flutuante. Ó, todos os dias nós temos um preço. Então, quem determina o preço do câmbio no câmbio flutuante? Somente e somente a lei da oferta e procura. Somente a lei da oferta e procura é que determina o preço do dólar. Por isso que nosso preço do dólar é uma loucura. Todos os dias tem uma cotação diferente. Sim ou não? Sim. Nós temos, isso tudo para a prova, tá? Outra coisa para a prova, nós temos metas cambiais? Falso, nós não temos metas cambiais. Ah, daqui a 2 meses o câmbio tem que estar a determinada taxa. Não temos metas cambiais. Tem que estar R$2 em dezembro. Não, não temos metas cambiais. Temos metas inflacionárias? Sim. 4,5%, mais ou menos 2 pontos. Tudo isso você precisa saber. E é claro que, dentro desse mercado de câmbio, você sabe que o mercado de câmbio ele não pode estar deixado solto, sem rédeas, digamos assim. Porque se o preço do dólar chegar a R$4, ou se o preço do dólar chegar a 50 centavos, tudo isso afeta diretamente a nossa economia, nossos empregos, nossa renda, nossas importações, nossas exportações, inflação, tudo isso está embutido no dólar? Sim. Então, para não deixar o câmbio com rédeas soltas, o Banco Central pode entrar, e ele entra direto, tá? Ele pode entrar nesse mercado. Como? Para atenuar essas oscilações bruscas no preço. Como? Entrando como mais um personagem, comprando e vendendo dólar. Só que quando o Banco Central entra comprando, entra vendendo, é o Banco Central entrando, comprando e vendendo. Então ele entra com grandes volumes. É assim que funciona. Então, política cambial em vigor, câmbio flutuante, mercado dito preço, podendo o Bacen intervir. Como é que ele se intervém nesse mercado? Ditando preço, não. Ele entra como mais um, só que é o mais um, né? Comprando e vendendo dólar para atenuar essas oscilações bruscas de preço do dólar. Como consequência disso, dando uma estabilidade cambial, né? Para ter estabilidade cambial. Então, seus editais também trazem o chamado SIS-Bacen. O SIS-Bacen é uma coisa bem simples, é SIS-Bacen, Sistema do Banco Central. Então, transações no mercado de câmbio são obrigatoriamente registradas no SIS-Bacen. Então, o SIS-Bacen é o olho do Banco Central no mercado de câmbio. Você sabe que todas essas transações são registradas no SIS-Bacen. Para quê? Para ele ter o monitoramento. Para quê também? Justamente, você já não sabe que o Banco Central ele entra comprando e vendendo dólar dentro do mercado? Sim. E como é que ele vai simplesmente entrar comprando e vendendo se ele não tem uma noção disso? Ele tem que ter uma noção de qual é a hora melhor para entrar, qual é a hora melhor para vender. Não é verdade? Com certeza. E quais os parâmetros? Como é que ele define esse momento? Então, ele tem que ter esse olho através do SIS-Bacen. Então, SIS-Bacen é o Sistema de Informações do Banco Central, é um sistema eletrônico de coleta, armazenagem e troca de informações
que liga o Banco Central aos agentes do Sistema Financeiro Nacional. O Sisbacen é hoje o principal elemento de que dispõe o Banco Central para acompanhamento de atuação dos bancos instalados no país. Então ele acompanha, controla, monitora através do Sisbacen, porque essas operações são registradas nele. Via Sisbacen, todas as operações de câmbio são registradas imediatamente, em tempo real, o que permite o Bacen atuar tanto no monitoramento e fiscalização do mercado, como na orientação dos rumos da política cambial. Ou seja, através do Sisbacen, ele pode entrar, ele analisa o Sisbacen e depois vai tomar a decisão. Agora eu vou entrar comprando dólar, agora eu vou entrar vendendo dólar. Então, vocês ganham. No mercado de câmbio estão autorizados a operar. Vamos ver quem está autorizado a operar no mercado de câmbio. Associações de poupança e empréstimo. Não estão autorizados. Nada a ver. Poupança não tem nada a ver com câmbio, né? B. As cooperativas de crédito. Também não pode operar no câmbio. C. As empresas de arrendamento mercantil, leasing. Também não podem operar no câmbio. As de arrendamento mercantil, elas fazem contratos de leasing indexados ao câmbio, mas elas não operam com contratos de câmbio, muito menos com câmbio em espécie. D. As agências de fomento, nada a ver. E os bancos múltiplos, bancos estão habilitados a operar no câmbio. E.